Sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro da Tocando em Frente. Por favor, inscrevam-se no nosso canal, curtam, compartilhem. Que tal começar agora? Vamos à leitura? Parte 43. Concederam-lhe licença para voar até Porto Moresby com o irmão e ficar ao seu lado até que Patsy fosse declarado fora de perigo. Os ferimentos haviam sido quase milagrosos. As balas tinham se espalhado por toda a parte inferior do abdômen, mas sem penetrá-lo. Entretanto, o médico da 9ª divisão tivera razão. A sensibilidade pélvica inferior estava muito comprometida. E ninguém se achava em condições de dizer até que ponto lhe seria possível recuperá-la mais tarde. Isso não tem muita importância, disse Patsy, já na máquina que faria o voo para Sydney. Nunca tive mesmo muita vontade de casar. Agora, o que quero é que você se cuide, James, está ouvindo? Detesto ter de me separar de você. Pode deixar que eu me cuido, Patsy. Meu Deus, sorriu James, segurando com força a mão do irmão. Imagine só que azar, passar o resto da guerra sem o meu melhor companheiro. Escreverei para lhe dizer como vai isto aqui. Diga alô à senhora Smith, à Madge, à mamãe e aos irmãos por mim, sim? Você é que tem sorte, rapaz, que pode voltar para a Drogheda. Fi e a senhora Smith tomaram um avião para Sydney a fim de estar lá quando chegasse o aparelho norte-americano que trazia Patsy de Townsville. Fi demorou-se poucos dias, mas a senhora Smith hospedou-se no Hotel Randwick, próximo do Hospital Militar Príncipe de Gales, onde Patsy ficou internado durante 3 meses. A parte que lhe cabia desempenhar na guerra estava terminada. A senhora Smith derramara muitas lágrimas, mas havia também muita coisa que lhe era preciso agradecer. De certa maneira, ele nunca poderia viver totalmente, mas em compensação poderia fazer quase tudo: andar a cavalo, caminhar, correr. Como quer que fosse, dir-se-ia que as uniões matrimoniais não constituíam a especialidade da família Clare. Quando Patsy recebeu alta do hospital, Madge transportou-o de Dili no Halls e as duas mulheres o instalaram confortavelmente entre cobertores e revistas no assento de trás, rezando ambas para que acontecesse mais um milagre, que James também voltasse para casa. Foi só depois que o delegado do imperador Hirohito assinou a rendição oficial do Japão que de Lambone acreditou que a guerra finalmente se acabara. A notícia chegou no domingo, dia 2 de setembro de 1945, exatamente 6 anos depois que a guerra começara. 6 anos torturantes. Tantos lugares vazios que nunca mais seriam preenchidos. Rory, filho de Dominique O'Rourke, John, filho de Rory Hopton, Cormac, filho de Eden Carmichael. O filho mais moço de Ross McQueen, Angus, nunca mais andaria. David, filho de Anthony King, poderia andar, mas nunca mais veria onde ia. E Patsy, filho de Paddy Clare, nunca teria filhos. E havia aqueles cujos ferimentos não se viam, mas cujas cicatrizes eram igualmente profundas, que tinham partido alegres, esperançosos, risonhos e voltado calados, falando pouco e rindo menos ainda. Quem teria imaginado, quando ela começou, que duraria tanto tempo ou exigiria um tributo tão pesado? De Lambone não era uma comunidade particularmente supersticiosa, mas até o mais cínico dos seus habitantes estremeceu naquele domingo 2 de setembro. Pois no dia em que a guerra acabou também a mais longa seca da história da Austrália. Durante quase 10 anos não caíra sequer uma chuva que se aproveitasse, mas naquele dia nuvens de centenas de metros de espessura encheram tetricamente o céu, racharam, abriram-se e verteram 300 milímetros de chuva sobre a terra sedenta.
Talvez 25 milímetros de chuva não signifiquem a interrupção de uma seca. Talvez não sejam seguidos de mais nada, mas 300 milímetros de chuva significam capim. Mad, Fi, Bob, Jack, Hugh e Patsy, em pé na varanda, contemplavam-na através da escuridão, aspirando o perfume insuportavelmente doce da chuva sobre o chão crestado, que estremecia. Cavalos, carneiros, vacas e porcos esparramavam as pernas no solo que se derretia debaixo deles e deixavam que a água lhes caísse sobre os corpos contraídos. A maioria nascera depois que a última chuva igual àquela desabara sobre o seu mundo. No cemitério, a chuva lavou a poeira, branqueou tudo, limpou o pó acumulado sobre as asas estendidas do delicado anjo de Botticelli. O arroio produziu um macarel e a sua torrente, que rugia, misturou-se ao estrondo da tempestade. Chuva, chuva, chuva! Como uma bênção que alguma vasta mão inescrutável negara por muito tempo, mas finalmente concedera. A abençoada, a maravilhosa chuva. Porque chuva era capim e capim era vida. Surgiu um cotãozinho verde pálido, empurrou suas laminazinhas na direção do céu, ramificou-se, lançou rebentos, assumiu um tom verde mais escuro à proporção que se estendia. Depois desbotou, cresceu, encorpou e converteu-se no capim bege prateado, que chegava até a altura do joelho de Drógueda. O Home Paddock parecia um campo de trigo, ondulando a cada lufada de vento, e os jardins da sede explodiram numa orgia de cores, grandes botões desabrochando. Os eucaliptos, de repente brancos e verdes outra vez, depois de 9 anos de sujeira. Pois, embora a insana proliferação de tanques de água de Michael Carson ainda contivesse o suficiente para manter vivos os jardins da sede, a poeira se instalara havia muito em cada folha e em cada pétala, turvada num tom de castanho. E constatara-se que uma velha lenda era um fato comprovado. Drógueda tinha, com efeito, água suficiente para sobreviver a 10 anos de seca, mas só na sede. Bob, Jack, Hugh e Patsy voltaram aos pastos e começaram a estudar a melhor maneira de repovoar a fazenda. Fi abriu um vidro novinho de tinta preta e selvagemente tampou para sempre o vidro de tinta vermelha. Mad viu chegar o fim da sua existência de amazona, pois James não tardaria a voltar para casa e logo surgiriam homens à procura de trabalho. Depois de 9 anos, sobravam pouquíssimos carneiros e pouquíssimo gado, além dos reprodutores escolhidos, que viviam estabulados, núcleo da raça de campeões, carneiros e touros. Bob viajou para leste, para o topo das vertentes ocidentais, a fim de comprar ovelhas de boa raça em propriedades menos atormentadas pela seca. James voltou para casa. Acrescentaram-se 8 pastores à folha de pagamento de Drógueda. Mad pendurou a sela. Pouco tempo depois disso, Mad recebeu uma carta de Luke, a segunda desde que ela o deixara. Calculo que agora não vai demorar muito, dizia ele. Mais alguns anos na cana e pronto. As velhas costas andam meio doloridas, mas ainda posso cortar como os melhores, 8 ou 9 toneladas por dia. Armin e eu temos 12 grupos cortando para nós, todos bons sujeitos. O dinheiro está entrando fácil, pois a Europa quer todo o açúcar que possamos produzir e o mais depressa possível. Estou fazendo mais de 5.000 libras por ano e economizando quase tudo. Agora, Meg, logo estarei instalado perto de Quinuna. Quando eu arrumar tudo, você talvez queira voltar para mim. Conseguiu o garoto que queria? É engraçado como as mulheres fazem questão de filhos. Imagino que foi isso que nos separou, não foi? Mande-me dizer como vai e como Drógueda aguentou a seca. Do seu Luke. Fi apareceu na varanda, onde Mad segurava a carta na mão.
o olhar ausente, perdido no verde brilhante dos pastos da sede. Como vai, Luke? Como sempre, mamãe. Não mudou nem um pouquinho. Continua com a mania de ficar mais um pouco na maldita cana e fala no lugar que comprará um dia perto de Quinuna. Acha que ele acabará comprando mesmo tal lugar? Acho que sim, um dia. E você voltará para ele, Mad? Nem daqui a 1.000.000 de anos. Fi sentou-se numa cadeira de bambu ao lado da filha, empurrando-a até ficar onde pudesse vê-la direito. Não muito longe, homens gritavam, martelos malhavam. Finalmente, as varandas e o andar de cima estavam sendo fechados por uma tela fina de arame a fim de impedir a entrada das moscas. Durante anos, Fi resistira, teimosa. Por maior que fosse a quantidade de moscas, recusava-se a estragar as linhas da casa com a feiura das telas. Mas quanto mais se prolongava a seca, piores ficavam as moscas. Até que 2 semanas antes das chuvas, Fi resolvera ceder e contratar um empreiteiro para cercar de tela todos os edifícios da fazenda, isto é, a casa grande, as casas do pessoal e os barracões. Mas não quis saber da eletricidade, embora desde 1915 um burrinho, como os tosqueadores o chamavam, fornecesse energia ao barracão de tosquia. Drógueda, sem a suave difusão dos lampiões, nem pensar numa coisa dessas. Entretanto, havia lá um dos novos fogões de gás, que queimavam o gás vendido em bujões, e uma dúzia dos novos refrigeradores de querosene. A indústria australiana ainda não recuperara o ritmo de produção dos tempos de paz, mas os novos aparelhos acabariam chegando. Mad, por que não se divorcia de Luke e se casa outra vez? Perguntou Fi de repente. Enoch Davis a desposaria num abrir e fechar de olhos. Ele nunca olhou para mais ninguém. Os lindos olhos de Mad examinaram pasmados o rosto materno. Misericórdia, mamãe. Até parece que você está mesmo falando comigo de mulher para mulher. Fi não sorriu. Fi raramente sorria. Bem, se você ainda não é uma mulher, nunca mais o será. E eu diria que não lhe faltam as qualificações necessárias. Devo estar ficando velha. Sinto-me tagarela. Mad sorriu, encantada com a iniciativa materna e ansiosa por não estragar a nova atmosfera. É a chuva, mamãe. Tem de ser. Não é maravilhoso ver o capim de novo em Drógueda e pastos verdes em toda a volta da sede? É claro que sim. Mas você está fugindo da pergunta. Por que não se divorcia de Luke e se casa outra vez? Porque isso é contra as leis da igreja. Besteira! Exclamou Fi, mas em tom gentil. Eu sou metade de você e não sou católica. Não me venha com essa, Mad. Se realmente quisesse casar, já se teria divorciado de Luke. Acho que sim, mas acontece que não quero casar outra vez. Estou muito feliz com meus filhos e com Drógueda. Um riso reprimido, muito parecido com o seu, fez-se ouvir no interior da moita de cavalinhas que havia ali por perto. Mas a pessoa que rira continuava escondida pela densa folhagem da planta. Ouça, lá está ele, é Dani. Sabe que nessa idade ele já monta cavalo tão bem quanto eu? Mad inclinou-se para a frente. Dani, o que é que você está fazendo? Saia daí imediatamente. Ele saiu rastejando debaixo da cavalinha mais próxima, com as mãos cheias de terra preta e manchas pretas suspeitas em torno da boca. Mamãe, você sabia que a terra tem gosto bom? Tem mesmo, mamãe, sinceramente. Ele aproximou-se e foi postar-se diante dela. Aos 7 anos de idade, alto, esguio, graciosamente forte, possuía um rosto de delicada beleza de porcelana. Justine apareceu e foi colocar-se ao lado dela. Também era alta, porém mais magra do que esguia e atrozmente sardenta. Dificilmente se lhe distinguiu o desenho dos traços debaixo das pintas castanhas, mas os olhos impressionantes continuavam tão pálidos quanto na infância, e as sobrancelhas e os cílios, demasiado ruivos,
não se destacavam das sardas. As madeixas, furiosamente vermelhas de pede, rebelavam-se numa massa de cachos em torno do rosto, que mais se diria um rosto de duende. Ninguém poderia considerá-la uma criança bonita, mas ninguém a esquecia, não só por causa dos olhos, mas também por sua força notável de caráter. Inflexível, decidida e obstinadamente inteligente, Justine pouco ligava para o que os outros pensavam dela. Só uma pessoa lhe era muito chegada: Dan. Ainda o adorava e o considerava propriedade sua. O que fora causa de muitos conflitos entre ela e Madge. Justine levara um grande choque quando esta pendurara a cela e voltara a ser mãe. Em primeiro lugar, Justine não parecia precisar de mãe, pois estava convencida de que tinha razão em tudo. Nem pertencia à espécie de meninas que necessitam de uma confidente ou de uma aprovação calorosa. No que lhe dizia respeito, a mãe, na maioria das vezes, era apenas alguém que interferiria no prazer que Dani lhe proporcionava. Dava-se muito melhor com a avó, exatamente o tipo de pessoa que merecia a sua entusiástica aprovação. Mantinha a distância e partira do pressuposto de que todos possuíam um pouco de bom senso. Eu disse a ele para não comer terra, declarou Justine. Bem, isso não o matará, Justine, mas também não lhe fará bem algum. Madge voltou-se ao filho. Por que fez isso, Danny? Ele considerou gravemente a pergunta. Ela estava lá, por isso a comi. Se me fizesse mal, teria mau gosto, não teria? E o gosto é bom. Não necessariamente, interrompeu Justine atrevida. Eu desisto de você, Dani, desisto mesmo. Algumas das coisas mais gostosas são também as mais venenosas. Por exemplo, desafiou ele. Melado, disse ela triunfante. Dani passara muito mal depois de achar uma lata de melado na despensa da senhora Smith e papar a lata inteira. Ele admitiu a estocada, mas contra-atacou. Mas ainda estou aqui, por isso não pode ser tão venenoso assim. Porque você vomitou. Se não tivesse vomitado, agora estaria morto. Isso era incontestável. Os irmãos tinham a mesma altura. Ele enfiou o braço no braço dela e os dois cruzaram calmamente o relvado na direção da casinhola que os tios haviam construído para eles, seguindo-lhes as instruções entre os galhos pendentes de uma aroeira mole. O perigo das abelhas provocara muita oposição adulta ao local, mas no fim verificou-se que as crianças tinham razão. As abelhas conviviam com elas pacificamente, pois, diziam as crianças, as aroeiras moles eram as melhores de todas as árvores, pois proporcionavam muita intimidade. Exalavam um perfume seco e intenso, e os seus cachos de minúsculos glóbulos cor-de-rosa convertiam-se em flocos vivos, acres e róseos, quando espremidos na mão. Danny e Justine são tão diferentes um do outro, e, no entanto, dão-se tão bem, disse Madge. Isto nunca deixa de me espantar. Creio que nunca os vi brigar, embora não compreenda como Danny consegue viver em paz com uma pessoinha tão decidida e teimosa quanto Justine. Mas Fi tinha outra coisa na cabeça. Ele é a imagem viva do pai, comentou, vendo o neto enfiar-se debaixo das frondes mais baixas da aroeira mole e desaparecer. Madge sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo. Resposta reflexa que nem todos os anos em que ouvira tantas vezes repetida a mesma frase tinham conseguido eliminar. Era apenas a sua consciência pesada, naturalmente. As pessoas sempre se referiam a Luke. Por que não? Havia semelhanças básicas entre Luke O'Neill e Ralph de Bricassar. Mas por mais que ela tentasse, jamais conseguia ser completamente natural quando se comentava a semelhança de Dan com o pai. Tomou o fôlego, procurando parecer casual. Você acha, mamãe? Perguntou, balançando o pé com displicência. E eu mesmo não consigo vê-lo. Danny não se parece em nada com Luke, nem no temperamento, nem na atitude para com a vida.
Fi riu. A risada lhe saiu como se bufasse, mas era autêntica. Seus olhos, que tinham empalidecido com a idade, com a catarata que principiava a invadi-los, pousaram, implacáveis e irônicos, no rosto assustado de Mad. Acha que sou boba, Mad? Não me refiro a Luke O'Neill. O que quero dizer é que Dani é a imagem viva de Ralph de Bricassar. Chumbo. Seu pé era feito de chumbo. Caiu sobre os ladrilhos espanhóis. O corpo de chumbo bambeou. O coração de chumbo dentro do peito lutou contra o seu peso enorme, tão grande que quase o impedia de bater. Bata, maldito, bata. Você precisa continuar batendo pelo meu filho. Ora essa, mamãe. A voz também era plúmbia. Como pode dizer uma coisa tão absurda assim? Padre Ralph de Bricassar. Quantas pessoas com esse nome você conhece? Luke O'Neill nunca gerou esse menino. Ele é filho de Ralph de Bricassar. Eu o soube no momento em que o tirei de você, quando ele nasceu. Então, por que não disse alguma coisa? Por que esperou que ele completasse 7 anos para fazer uma acusação tão louca e tão sem fundamento? Fi estendeu as pernas para a frente e cruzou graciosamente os tornozelos. Estou envelhecendo, Mad, e as coisas já não me machucam tanto. Você não sabe a bênção que pode ser a velhice. É tão bom ver Drógueda renascer. Sinto-me melhor por dentro por causa disso. Pela primeira vez em muitos anos, tenho vontade de falar. E devo dizer que quando decide falar, sabe escolher o assunto. Você não tem direito, mamãe, de dizer uma coisa dessas. Não é verdade, bradou Mad desesperada, sem saber ao certo se a mãe se sentia propensa à tortura ou à comiseração. De repente, Fi estendeu a mão, que foi pousar no joelho de Mad, e a filha viu-a sorrir. Não amarga nem desdenhosamente, mas com uma curiosa simpatia. Não minta para mim, Mad. Minta para quem você quiser, mas não minta para mim. Ninguém jamais me convencerá de que Luke O'Neill gerou esse menino. Não sou boba, tenho olhos. Não há nada de Luke nele e nunca houve, porque não poderia haver. Ele é a imagem do padre. Olhe para as mãos, olhe para a maneira como cresce o cabelo, formando um bico de viúva. Veja a forma do rosto, as sobrancelhas, a boca, até o jeito de andar. Ralph de Bricassar, Mad. Ralph de Bricassar. Mad cedeu, e a enormidade do seu alívio se evidenciou no modo com que se sentou, agora frouxamente, relaxada. A distância entre os olhos. É o que eu mesma noto acima de tudo. Mas será tão óbvio assim? Você acha que todo mundo sabe, mamãe? É claro que não, retrucou Fi em tom positivo. As pessoas contentam-se em ver a cor dos olhos, a forma do nariz, a constituição geral, muito parecida com a cor dos olhos, a forma do nariz e a constituição geral de Luke. Mas eu soube porque andei observando você e Ralph de Bricassar durante anos. Bastaria que ele lhe tivesse feito um aceno com o dedinho para que você se atirasse correndo em seus braços. Por isso não me convenceu a sua frase "é contra as leis da igreja" quando falei em divórcio. Você estava louca por violar uma lei da igreja muito mais séria do que a que proíbe o divórcio. Desavergonhado, Mad. É o termo para o seu procedimento. Desavergonhado. Uma certa dureza envolvia-lhe a voz. Mas ele era um homem teimoso. Estava decidido a ser um padre perfeito. Você ocupava um reles segundo lugar nos seus pensamentos. Quanta idiotice! De que valeu tudo isso a ele? Foi apenas uma questão de tempo para que alguma coisa acontecesse. No outro canto da varanda, alguém deixou cair um martelo e soltou uma série de imprecações. Fi encolheu-se e estremeceu. Juro que ficarei muito contente quando terminar esse serviço de telas. Logo voltou ao assunto. Você acredita que me enganou quando não quis que Ralph de Bricassar a casasse com Luke? Eu sabia. Você o queria como noivo, não como sacerdote.
Depois, quando ele veio a Drógueda, antes de partir para Atenas e não a encontrou, entendi que mais cedo ou mais tarde ele sairia à sua procura. O homem andava por aí tão perdido quanto um menininho na Real Exposição de Páscoa de Sydney. Casar com Luke foi o passo mais inteligente que você deu, Mad. Enquanto soube que você suspirava por ele, Ralph não a quis. Mas assim que você passou a pertencer a outro homem, ele exibiu todos os sinais clássicos do empata, embora estivesse persuadido, naturalmente, de que o seu afeto por você era tão puro quanto a neve. Subsistia, porém, o fato de que ele precisava de você. Você lhe era necessária como nenhuma outra mulher já o fora, ou, desconfio eu, virá a ser. Estranho, disse Fi com sincera perplexidade na voz. Nunca atinei com o que ele viu em você. Mas suponho que as mães são sempre um pouco cegas em relação às filhas, até ficarem velhas demais para ter ciúme da mocidade. Você está para Justine como eu estive para você. Ela inclinou-se para trás, balançando ligeiramente a cadeira, com os olhos entrefechados, mas observando Mad como um cientista observaria o seu espécime. Seja lá o que for que ele viu em você, prosseguiu ela, viu-o no primeiro dia em que a conheceu, e nunca deixou de se encantar com isso. Para ele, o mais difícil de enfrentar foi o fato de você ter crescido, e ele o enfrentou quando esteve aqui e soube que você partira, casada. Pobre Ralph! Não lhe restava alternativa senão sair à sua procura. E ele a encontrou, não encontrou? Percebiu quando você voltou para cá, antes de Dani nascer. Depois que teve Ralph de caçar, você já não precisava de Luke. Sim, disse Mad suspirando. Ralph me encontrou. Mas isso não resolveu nada para nós, resolveu? Eu sabia que ele nunca renunciaria ao seu Deus. Por isso decidi ter a única parte dele que me seria possível conseguir. Seu filho, Dan. Isso é como ouvir um eco, disse Fi, soltando a sua risada gutural. Quando você diz isso, tenho a impressão de ouvir a mim mesma. Frank? A cadeira rangeu. Fi levantou-se, deu alguns passos sobre os ladrilhos, voltou e olhou com firmeza para a filha. Então é assim? Olho por olho, dente por dente, Mad? Há quanto tempo você sabia? Desde pequena, desde que Frank fugiu. O pai dele já era casado, bem mais velho do que eu, um político importante. Se eu lhe dissesse o nome, você o reconheceria. Há ruas com o nome dele em toda a Nova Zelândia, e uma ou duas cidades provavelmente. Para todos os efeitos, vou chamá-lo Paquerra. É uma palavra maori que significa homem branco, mas servirá ao nosso propósito. Ele agora está morto, naturalmente. Possuo traços de sangue maori. A metade do sangue do pai de Frank era maori. Isso transparecia em Frank, que o herdou de nós. Ah, como eu amei aquele homem. Talvez fosse a voz do nosso sangue, não sei. Ele era bonito. Um homem zarrão com uma cabeleira preta e os olhos negros mais brilhantes e mais risonhos que já vi. Era tudo que Paddy não era. Culto, sofisticado, encantador. Amei-o até a loucura. E achei que nunca mais amaria ninguém. Chafurdei nessa ilusão por tanto tempo que quando me desfiz dela já era tarde demais. Tarde demais. Quebrou-se-lhe a voz. Ela voltou-se para contemplar o jardim. Tenho contas a prestar de muita coisa, Mad. Acredita em mim. Era por isso então que você gostava mais de Frank do que de todos nós, disse Mad. Pensei que gostasse por ele ser filho de Paquerra e o resto pertencer a Paddy. Ela sentou-se e fez um ruído estranho, lamentoso. Quer dizer que a história se repete. Garanto-lhe que ri por dentro quando pus os olhos em Dani. Mamãe, você é uma mulher extraordinária. Você acha? A cadeira rangeu. Ela inclinou-se para a frente. Deixe-me sussurrar-lhe um segredinho, Mad.
extraordinária ou apenas ordinária, o certo é que sou uma mulher muito infeliz. Por uma ou outra razão, fui infeliz desde o dia em que conheci Paquerra, principalmente por minha culpa. Eu o amava, mas o que ele me fez não deveria acontecer a mulher nenhuma. E havia Frank. Continuei a agarrar-me a Frank e a ignorar vocês. Ignorando Pat, que foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Só que não o percebi. Eu estava muito ocupada comparando-o com Paquerra. Sentia-me muito grata a ele, é claro, e não podia deixar de ver o homem excelente que ele era. Ela encolheu os ombros. Bem, mas isso pertence ao passado. Eu só queria dizer que você está errada, Mad. Sabe que está, não sabe? Não, não sei. Pelo meu jeito de ver as coisas, quem está errado é a igreja, esperando tirar isso também dos seus padres. Engraçado, sempre supomos que a igreja é feminina. Você roubou um homem de uma mulher, Mad, exatamente como eu. Ralph não deve lealdade a mulher alguma, mamãe, a não ser a mim. A igreja não é uma mulher, é uma coisa, uma instituição. Não perca tempo querendo se justificar diante de mim. Conheço todas as respostas. Naquele tempo eu também pensava como você. O divórcio para ele estava fora de cogitação. Ele foi uma das primeiras pessoas da sua raça que alcançou a grandeza política. Teve de escolher entre mim e o seu povo. Que homem resistiria a uma oportunidade dessas de ser nobre? Assim como seu Ralph optou pela igreja. Por isso pensei, que me importa? Pegarei dele o que puder. Terei pelo menos o filho dele para amar. De repente, Mad se sentiu odiando a mãe, que se apiedava dela. Mad, baseando-se na convicção equivocada de que a filha metera os pés pelas mãos, fazendo as coisas uma mixórdia terrível, disse: só o que eu ganhei longe de você em sutileza, mamãe. Meu filho tem um nome que ninguém poderá lhe tirar, nem mesmo Luke. A respiração difícil voou-lhe entre os dentes. Insolente! Como você é sonsa, Mad! Até acredita em Papai Noel, não é mesmo? Pois bem, meu pai comprou meu marido para dar um nome a Frank e livrar-se de mim. Aposto como você não sabia disso. Como soube do resto? Isso é assunto meu. Você vai pagar, Mad. Acredite no que estou lhe dizendo. Você vai pagar. Não se sairá bem disso como eu não me saí. Perdi Frank da pior maneira que uma mãe pode perder um filho. Não posso nem vê-lo, embora o deseje tanto. Você não perde por esperar. Também perderá Dani. Não se eu puder evitá-lo. Você perdeu Frank porque ele não se deixou atrelar por papai. Consegui fazer com que Dani não tivesse um pai que pudesse atrelá-lo. Eu sim o atrelarei, mas a Drógueda. Por que supõe que já estou tentando convertê-lo num pastor? Ele estará seguro em Drógueda. E seu pai estava? Stuart estava? Não existe lugar seguro. E você não poderá segurar Dani aqui se ele quiser partir. Seu pai não quis atrelar Frank. Aí é que está. Frank não poderia ser atrelado por ninguém. E se você, uma mulher, se julga capaz de atrelar o filho de Ralph de Bricassar, está muitíssimo enganado. É lógico, não é? Se nenhuma de nós conseguiu segurar o pai, como pode esperar segurar o filho? Só poderei perder Dani se você abrir a boca, mamãe. E olhe que a estou avisando. Juro que a matarei primeiro. Não se preocupe que não vale a pena de uma preocupação. Seu segredo estará seguro comigo. Não passo de uma espectadora interessada. Com efeito, é isso mesmo que sou, uma espectadora. Ai, mamãe, o que é que pode tê-la deixado assim? Por que assim tão relutante em dar? Fi suspirou. Coisas que aconteceram anos antes de você nascer, disse ela em tom patético.